Você deixaria o juiz decidir como os seus bens serão divididos entre seus filhos e sua família? Pois é, exatamente isso que acontece quando não há planejamento patrimonial. Eu sou Sérgio Antônio Schlachta, advogado, faço parte do time Holding Brasil, com 20 anos de experiência na atividade, principalmente de inventários, e isso me trouxe a, ao estudo e o aprofundamento do estudo sobre o planejamento patrimonial estruturado da família, que é exatamente para prevenir, para evitar que isso aconteça. Eu tenho acompanhado de perto situações em que a ausência de organização resultou em perdas emocionais, perdas financeiras, perdas econômicas irreparáveis. Então, neste vídeo, eu vou te mostrar, e você vai entender, por que o inventário é o grande vilão oculto da família brasileira. Quais são os custos emocionais, custos financeiros e até custos tributários envolvidos em um inventário. E vai entender também como o planejamento patrimonial estruturado de uma família pode evitar esse pesadelo. E por fim, eu quero mostrar um caso real, vou falar sobre um caso real, e onde eu mostrarei como a organização antecipada traz, no caso, esse caso é real, então ele trouxe paz à família e trouxe economia para uma família. Nós vamos começar então entendendo o que é o inventário. O inventário nada mais é do que um processo. Esse processo ele pode ser judicial ou pode ser extrajudicial, vai depender da circunstância, né? Hoje é muito utilizado o extrajudicial. Judicial é quando tem um conflito, até bem pouco tempo quando tinha menores ou incapazes, de uma forma geral. Hoje já é possível, mas desde que o Ministério Público atue na questão, né, acompanhe o processo extrajudicial. Então envolve o Ministério Público também com uma questão de ordem legal, né? Muito bem. É, essas questões são feitas para promover a partilha dos bens quando não existe planejamento. Porque se você fizer o planejamento, será feito de acordo com a sua vontade, e não com a vontade do Estado que aplica a lei. A lei se aplica porque você não fez o que poderia fazer, aquilo que a lei lhe permite que você faça, né? Então, esse processo judicial ou extrajudicial parece simples, mas na prática, os herdeiros sempre enfrentam muita dificuldade, porque são momentos mais difíceis na vida da família. E isso ocorre logo após a perda de um ente querido, e quando todos estão emocionalmente fragilizados. E justamente, estando emocionalmente fragilizado, ocorre, você está suscetível ao assédio de diversas eh, pessoas que vivem nessa situação, principalmente exploradores no ramo imobiliário, entre outras aí. Eu não vou aqui citar, mas a gente sabe que existem os oportunistas em todos os segmentos da sociedade. Então, é justamente para a gente evitar, né, esses custos altíssimos, esses prazos demorados e muitas vezes desavenças entre os próprios familiares, é que nós vamos falar sobre essa questão. Pois o inventário é, portanto, o vilão que aparece no pior momento da vida da família, no pior momento possível, quando a dor da perda ainda está ali, latente, a dor ainda é grande, né? E ele ainda traz a burocracia, ele traz o desgaste emocional, o risco de perda patrimonial que nós veremos, né? E então é aqui que entra esse ponto crucial, né, que a gente tanto fala do planejamento estruturado, ou melhor, da estruturação patrimonial da família, para que a família não venha a perder tanto dinheiro, tanto recurso financeiro, tão suado, às vezes adquirido em várias décadas, e se perde aí, em poucos meses, se perde grande parte. É, assim, é um absurdo como a gente vê as famílias se decepcionarem. Poxa, doutor, foi só isso que sobrou para mim? Porque fica muito, muito dinheiro, muito desse recurso no caminho. O inventário, ele custa no mínimo 20% do total do patrimônio, podendo chegar até 40%. Isto é, sem que tenha, no caso, conflito. Pois se houver conflito, isso aumenta em muito, né? O inventário, como eu disse, ele chega de 20% a 40% do patrimônio, considerando os impostos, os custos processuais, honorários e muitas vezes a necessidade de vender bens às pressas. E quando isso acontece, sempre há um deságio. Como eu falei lá nos oportunistas, há sempre um deságio, que é no mínimo de 20%, podendo facilmente chegar a 50% e até ultrapassar o deságio de 50%, podendo ser de 60% até 70%. Vai depender da localização do bem, do tipo do bem que você precisa vender, tá? E, além disso, os herdeiros ficam de mãos atadas, ou seja, os bens ficam bloqueados até a finalização desse processo. Eles não podem se desfazer, eles não podem vender sem a autorização judicial.
Ainda que o processo seja extrajudicial, para vender é necessário, no caso, a autorização do Estado. Ou seja, você não fazendo o planejamento patrimonial da sua família, quem vai decidir sempre vai ser o Estado, através do juiz, né? Então, é importante ficar atento e prestar bem atenção o que você está fazendo com o seu patrimônio. Como eu disse, os bens bloqueados só consegue ultrapassar isso se o juiz der um alvará autorizando a venda. Os imóveis não podem ser vendidos, as empresas também ficam travadas, principalmente quando não há previsão no contrato social ou no acordo dos sócios, como é que se faz a continuidade da empresa em caso de falecimento, porque a maioria das empresas não tem esse planejamento, porque o empresário se preocupa com a empresa, mas às vezes esquece da própria família, esquece de como a família vai transitar numa situação dessas, né? E, e as empresas travadas, então, elas trazem questionamentos, né? Por exemplo, aluguéis, é, questões de várias ordens podem se apresentar e aí isso entrava os negócios da família. Em contrapartida, quando existe um planejamento patrimonial estruturado, a família ela fica tranquila porque a realidade é outra. Porque há uma proteção contra bloqueios judiciais, você já consegue fazer isso em vida. Em um planejamento estruturado, você faz a destinação de cada bem e vai definir quem é quem recebe o quem administra, quem toma decisões, etc. A sucessão, ela é, no caso, organizada, ela é uma consequência. A gente não se preocupa com a sucessão, porque ela é uma mera consequência do planejamento. O impacto tributário, ele é calculado e ele é minimizado dentro da legalidade. Isso é importante destacar. É dentro da legalidade que você faz esse planejamento, né? Não é o tributo chegando sem avisar. É você administrando a tributação, você vai administrar conforme você quer pagar. E a gestão do patrimônio, ela continua funcionando sem sobressaltos. E o mais importante é que evita que o juiz tenha que decidir, porque o juiz não vai dar a palavra final, porque você deu a palavra final, você definiu como vai ser feita essa, essa gestão, né? Então, como funciona isso na prática? Você pode me perguntar. Ele segue algumas etapas claras, né? Porque para você fazer um planejamento, você precisa estabelecer um projeto, né? Então, esse projeto ele tem etapas, né? Vamos dizer assim, de grosso modo, que ele possui 5 etapas. O primeiro deles é o diagnóstico. O diagnóstico é onde é feito o levantamento completo do patrimônio, da estrutura familiar e dos objetivos. Eu costumo dizer que cada família tem uma circunstância e essa circunstância ela tem que ser adaptada de acordo com a filosofia da família, né? O segundo elemento é a arquitetura societária. Então, você vai montar a arquitetura. Como é que faz isso? Uma definição de melhorar a forma de organizar esse patrimônio, geralmente por meio de uma holding familiar, né? Você usa uma estrutura jurídica chamada holding familiar para estruturar isso. O terceiro é documentação e governança. Você precisa ter contratos, acordos e regras de administração. E, como eu já falei, a sucessão. A sucessão é uma consequência, porque ali dentro você estabelece a norma de sucessão. Ela faz parte, ela é apenas como se fosse um capítulo dentro de um livro, né? Você vai escrever isso, vai escrever o livro da sua vida, do seu patrimônio, e lá dentro vai ter, eu nem diria um capítulo, vamos dizer assim, uma seção de um capítulo seria a sucessão, porque ela é tão simples, ou seja, se for para inventário, é um verdadeiro calvário. O quarto seria a implementação. É no momento que você organiza esse planejamento, né, na prática, e essa etapa da implementação é integralização dos bens, ou melhor, integralização do capital, da estrutura, usando os bens como forma de institucionalizar o patrimônio, né? E faz tudo isso dentro dos registros legais, os ajustes tributários, tudo dentro da forma que a lei estabelece. E, por fim, você tem que ter uma etapa muito importante, que é o acompanhamento, porque essas atualizações precisam ser periódicas, porque há necessidade de fazer uma educação aos herdeiros, também é necessário manter a visão de unidade desse patrimônio para que ele não se dissolva no decorrer das futuras gerações, né? Esse processo é técnico e exige orientação profissional, mas garante que a família não fique vulnerável no improviso, né? O improviso custa caro. Você faz esse planejamento com uma estrutura e precisa ter acompanhamento de profissional habilitado para formalizar este seu projeto. Então, por fim, para encerrar, nós vamos compartilhar aqui um caso ilustrativo de uma família que possuía imóveis, né, possuía 2 imóveis, uma empresa de pequeno porte, e o
o planejamento impediu que essa família gastasse indevidamente mais de R$ 800.000 para pagar as custas do inventário. É o que custaria o inventário dessa família, segundo o que se calculou no montante do patrimônio. Muito bem. Com isso, se evitou o pagamento de impostos indevidos, né? As despesas se reduz a um número bastante módico, né? Que cabe no seu bolso, e sem falar dos anos de desgaste que se evitou, né? Com a criação de um sistema de planejamento patrimonial, a sucessão foi organizada de forma antecipada. Os herdeiros assumiram as suas cotas de forma clara, com regras bem definidas de participação e de saída, porque é possível fazer isso. O resultado foi economia tributária significativa, tranquilidade e continuidade dos negócios da família sem comprometer um dia de trabalho sequer. Esse é o impacto real de se planejar antes do problema aparecer. Então, hoje nós vimos como o inventário pode transformar um momento de luto em uma verdadeira batalha judicial e também uma guerra financeira. Você entendeu que o inventário é um vilão oculto, né? Você entendeu que ele pode consumir até 40% do patrimônio e que o planejamento patrimonial estruturado da família é a solução para garantir a paz, a economia e a segurança, sobretudo. Em breve, eu estarei fazendo uma palestra pelo YouTube, e oportunamente, então, eu disponibilizarei aqui no canal e bem como nos meus canais na rede social o link para fazer a inscrição. Então, é interessante que você acompanhe, que você se inscreva nesse canal, acione o sininho para ser notificado e não esqueça que proteger o patrimônio é garantir o futuro de quem você ama. Pense nisso e a gente se vê em breve.